É isso que eu ia falar, os animais e as crianças, elas têm uma vantagem em relação a gente? Parece que existe, né, uma sensibilidade. No caso da criança é diferente. Assim, no caso do animal, a gente sabe que o nosso olho, ele tá enxergando ali no espectro visual ali do... O que é infravermelho e ultravioleta a gente não vê. Ele não pega. Então, assim, você pega... Provavelmente, aí isso já é uma questão de epistemologia, né? Que é a teoria do conhecimento, né? Como conhecer as coisas. Depende do aparelho que você está usando. É. Se você pergunta para um ser humano o que existe, que existe na tua frente, ele vai falar certas coisas. Se você perguntar para uma abelha que enxerga no infravermelho, ela vai falar Ela outras enxerga coisas. no infravermelho? É, enxerga. Tem o olho é totalmente, né? Mesma coisa com todas as sensações. Então, o olfato. aí você pensa, cara, será que o gato, o cachorro, eles têm algum outro tipo? Aí teria que fazer um estudo da fisiologia do olho do cachorro, do gato. Mas eu não sei, cara, a gente já... Eu já tive várias experiências com animais, assim, curiosas, e várias histórias também estranhas. De animais vendo alguma coisa? É, animal vendo animal possuído também, né? Sério? É. É possível também? É possível. Tá na Bíblia, né? É. A Bíblia, quando Jesus... Assim, não tô... Não... Ele joga pros porcos, Os né? porcos, né? Os demônios, né? Região, né? É, tem um macete ali, né? Porque Jesus chega pro endemoniado, né? Aí fala assim, olha, o demônio esperto, né? Ele negociou. Ele falou, pô, você vai me expulsar aqui e tal, não tem como entrar nos porcos, não. Qual que é a lógica que muitos falam? Se Jesus falasse sai, e ele saísse, ele teria que ir pro abismo, pra algum lugar que até os demônios têm medo, né? Seria, tipo, não é um inferno. É, não, seria uma prisão temporária, como se fosse assim um lugar de passagem. Só que pra sair dali dá maior trabalho e tal, e é um lugar complicado, né, de sofrimento. Então aí os demônios perguntaram, a gente poderia, por acaso, se não for te incomodar muito, né, ir pros porcos? Aquele respeito, é Deus. a casa caiu, né? Aí Jesus falou, pode, por quê? A gente não pode esquecer que naquela época, né, principalmente no judaísmo, o porco é um animal impuro. E aquilo, ou seja, era proibido criar, vender e comer aquilo. E era um grupo de pessoas que estavam criando porcos. Então, em tese, eles estavam em pecado. Eles estavam descumprindo a lei. E aí, eu creio que isso foi uma brecha para Jesus falar, eles estão em pecado mesmo, pode ir para os porcos. Porque, indo para os porcos, e a Bíblia diz que os porcos se precipitaram num penhasco e morreram afogados, provavelmente os demônios, em vez de terminarem no abismo, eles voltaram a atormentar aquela região ali, que estava com essa brecha, né? Pois é. Então a Bíblia fala disso. Então a gente tem menções na Bíblia sobre o mundo espiritual. Sim. A gente tem muitos outros livros sagrados. Poxa, demais. Tem relatos antigos. Mas eu gostaria primeiro, antes de... E eu ia falar também, muitos livros me impressionaram que eu li no passado, né? Sim. O Mundo Assombrado pelos Demônios, se não me engano. Mas é ficção? Esse é do Carl Sagan. Mas tinha aquele, Esse Mundo Tenebroso, né? Este Mundo Tenebroso, ficção. Que é famoso, ficção. É ficção. O livro do Daniel Mastral. Sim, Rebecca Brown. Exato, Rebecca Brown. Tem muitos livros que relatam isso, que falam sobre batalhas espirituais, demônios territoriais. Sim, mas antes, é um tema muito interessante. Eu queria que a gente explicasse isso, né? A diferença entre o mundo espiritual, o mundo material e o que separa eles, né? Essa tipo de uma membrana, se existe alguma coisa que separa isso. Então, tem várias leituras, né? Tem gente que prefere até tentar dar uma explicação pela física, né? Se a gente pega aquela antiga história, a física quântica, que é das coisas muito pequenas, não conversa com a física das coisas grandes, né? Que é a tentativa é unificar isso, né? A teoria de tudo que vai unir, né? Porque as duas operam em parâmetros totalmente distintos. Uma das tentativas de fazer essa teoria de tudo foi a teoria das cordas. Pois é. A teoria das cordas parte do princípio que o que unifica as duas físicas são os quarks. Os quarks são filamentos de energia que, dependendo da vibração deles, da frequência da vibração, produz um tipo de átomo ou outro, né? Então, vibração tem a ver como se fosse a corda de um violão vibrando, daí teoria das cordas. Só que para as equações da teoria das cordas fazerem sentido, para ser uma equação coerente, é claro que isso vai muito além da especulação científica, são contas que tem que fechar certo. Nessas equações, eles partem do princípio que existem 10 dimensões de espaço e uma de tempo. Então seriam 11 dimensões, né? Se você parte do princípio que tem 11 dimensões, né? 10 de espaço e uma de tempo. Isso até perguntei para alguns astrônomos aqui.
Isso é tudo conta. É tudo cálculo, teórico, na mão cálculo, ali. cara. É na mão. Não é tem, que tem que fechar. Não é que fizeram Eu acho que seria. Tudo tem que fazer as equações. E quando não fecha, não é válido. Tem... Para funcionar, eles falaram que precisam ser 12 dimensões. Parte-se desse princípio, né? Ali tem algumas... É difícil a gente imaginar, né? A gente tem o Tesseract, né? Como um exemplo de... Não o Tesseract da Marvel, né? Mas o Tesseract é um objeto, né, geométrico, né? E entra muito essa questão da geometria também, isso que é interessante pra caramba, né? Existe uma teoria de tudo que se chama unidade geométrica, que é do Eric Weinstein. Então a gente não pensa muito isso, mas física quântica e geometria tem tudo a ver, né? Na física tem a ideia de simetria, supersimetria. Então, para você pensar o espaço, você tem que ter uma noção de geometria incrível, né? Então, cada dimensão é representada por objetos geométricos, né? A gente tem o ponto, né? Aí depois a linha seria uma dimensão. A gente tem, por exemplo, se você desenhar um triângulo, né? Você com 3 pontos você tem 2 dimensões, que é largura e altura. E o cubo tem a largura, altura e profundidade, né? Então o cubo ele é tridimensional, porque ele tem 3 vetores, vetor para cima, para o lado e para dentro, né? X, Y e Z. Agora, imaginar a 4ª dimensão já começa a ficar complicado, né? Como é que você vai meter o 4? Se eu não tô enganado, o Tesseract é um exemplo da 4ª dimensão. E aí você vai tendo... objeto quadridimensional. Quadridimensional. Você vai tendo várias representações. Partindo dessa ideia, a gente tem algumas... É claro que eu, como cristão, vou começar comentando a visão cristã, né? Não desmerecendo as outras, muito pelo contrário. Mas no cristianismo a gente tem ali a parábola do rico e do Lázaro, que vai fazer uma distinção entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. O rico ele foi para o inferno e o Lázaro foi para o céu. Aí o rico fala, poxa, o que eu posso fazer para ir para lá? Aí Jesus fala, não tem como, cara. Aí ele, vamos combinar uma coisa então, aviso meus parentes que estão vivos ainda para eles levarem a vida legal para não vir parar aqui. Aí Jesus fala, também não tem como a comunicação daqui com lá. A gente já fala. Então, é uma comunicação. Então, ou seja, são dimensões que em tese existem dentro da ótica cristã, mas estão separadas, né? A gente está falando nesse caso aqui o inferno, a terra e o céu, ou o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Mas para além dessa distinção entre dimensões, entre aspas, a gente tem o apóstolo Paulo falando, fui levado ao 3º céu. Você fala, qual que é o primeiro e o segundo, né? O primeiro céu seria esse céu que tem as nuvens e os passarinhos, né? Onde os aviões passam, né? O céu atmosférico. Visível. Olha lá as representações, né? 5D já é uma loucura, né? Não dá nem pra... Imagina 10D, maluco. Funde o motor, né? Mas isso é tudo equação, é legal pra caramba, né? Pra quem tem essa... um gráfico também dos 3 céus aí também, eu já vi na internet. Tem umas representações interessantes, né? O primeiro céu, então... Primeiro céu é atmosfera, assim, nuvem, né? Passarinho. Segundo céu seria o céu astronômico, onde estão os astros ali, a lua, o sol, as estrelas, né? E as outras galáxias. Terceiro céu, ele já seria um céu espiritual. Então aí já seria numa outra dimensão, a gente poderia falar assim, né? Onde estariam os anjos, Deus? Onde estariam o Deus e esses seres espirituais mais evoluídos. É claro que dentro dessa lógica, a gente estaria na 4ª dimensão e haveria seres que estão numa dimensão inferior à nossa também, né? Também não tem acima, isso. Mas seres malignos, né? Onde vibram inveja, essas coisas ruins, raiva. Aí o cara tá abaixo, né? Então tem a dimensão para baixo também. E faz todo sentido. Eu li um livro chamado Platolândia, já leu? Não. Flatland, né? Entendi. Que ele faz essa explicação de como seria um ser com menos dimensões tentando entender um ser com mais dimensões. Aí ele dá o exemplo de uma folha de papel, né? Você tem uma folha de papel reta, e um indivíduo é um ponto, isso, certo? Sei. Então ele só entende altura e largura. Agora imagina se uma esfera atravessa essa folha de papel. Sim. O que ele veria? Ele veria nada, de repente um círculo pequeno, esse círculo vai aumentando, fecha e some. Ou seja, para a percepção dele, ele não consegue entender uma esfera. Ele viu que do nada apareceu um círculo, aumentou, sumiu e desapareceu. Seria uma explicação boa para essas aparições fantasmagóricas, porque eles se movimentam de uma maneira diferente, aparece, some,
são seres distorcidos, podem ser seres de 4 ou mais dimensões, Sim. que a nossa percepção não consegue nem entender direito. É como se a gente estivesse nessa folha e só entende 3 dimensões. Exato. E às vezes eles não estão sólidos, isso que é interessante. Às vezes ele não tá 3D, ele tá só uma aparência. Pois é. Que você tenta encostar, não consegue, porque ele não se transferiu por completo, né? Ele não conseguiu fazer essa transposição. Lá tem uma representação segundo a Bíblia, né? Tá mais ou menos... Céu e terceiro céu. Botaram um céu meio islâmico, né? Que tem umas abóbadas meio... Total. Né? Ou então ali russas, né? Uma visão... Asgard. Ortodoxa. Você tem na mitologia nórdica, né? Aí Asgard. Asgard seria esse mundo espiritual. Essa terceira. Aí Midgard seria a terra, que é do meio. E Hel seria o inferno. Aí mas tem outros, né? Tem Jotunheim e tal. Então faz... Todas as culturas meio que tem isso, existe um lugar onde vão as almas, assim. Existe, assim, se você pega algumas hierarquias angelicais... Olimpo. Né? Exatamente, o Olimpo, né? Existem... em tese, dentro desse terceiro céu, haveria níveis internos também. Então haveria níveis assim, primeiro nível do terceiro céu até o 10º nível onde Deus estaria, né? Então assim, em tese, Lúcifer estaria no 9º nível, aí os outros anjos, querubins e tal, serafins estariam em níveis até chegar nos mais primordiais, né? Se eu não estou enganado, na hierarquia angelical do Moisés Maimônides, né, que era um filósofo judaico medieval, o primeiro nível é a categoria angelical que ele chama são Ishim em hebraico. Porque Ish é homem, né? Pra quem fala alemão é difícil, né? Porque Ish sou eu, né? Aí você falar que Ish é homem, dá uma travada na hora de falar. Então, Ish é homem. Ishim seriam os homens. Seria uma classe angelical que se assemelha a seres humanos. Passa aqui, ninguém dá nada, né? Aí acima teria os Bnei Elohim, que seriam os filhos de Deus. Né? Naquela passagem de Gênesis 6... Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas, nasceram gigantes, varões de grande renome da antiguidade. Teriam sido essa... Quando a Bíblia fala que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, é uma classe angelical que quis vir para a matéria para poder ter relação com as mulheres, né? E aí nasceriam gigantes e por aí vai. Que é aquilo, misturando de novo as mitologias, né? Não que eu creio que o cristão, para não ficar ofendido, eu não creio que o cristianismo seja uma mitologia. Mas... Na religião grega, os semideuses seriam esses Nephilim, né? Seriam esses gigantes filhos de Deus, como Hércules e por aí vai, né? Esses grandes, o rei Minos de Creta, deuses com os seres humanos, né? Os híbridos ali. Tem isso também, tudo quanto é cultura, né? Isso que é interessante. Sempre os deuses descem à terra e fazem as travessuras, né? Exato. Então, dependendo do ser... ele teria que, para se manifestar na nossa dimensão, partindo do princípio que a nossa seria a 4ª, apesar de que existem outras linhas da física que partem do princípio que não tem uma dimensão só do tempo, são várias. Pode ser. Também. Então, ao invés de ser 11, seria 15. Nossa. Aí embaralha tudo, né? O Eric Weinstein, ele fala muito isso para quem quiser pesquisar, né? Lembrando que ele tem aquela teoria de tudo chamada unidade geométrica, né? Geometric Unity, que é legal pra caramba, difícil a beça pra entender, mas... Quem quiser se aventurar aí, tiver disposição, boa sorte. Então, dependendo de onde o ser está, ele tem que subir ou ele tem que descer para chegar aqui. Existe uma metáfora que é interessante, que é a metáfora do átomo pensando no núcleo e na eletrosfera. É como se fosse aquela representação que é curioso ser parecido, né? A gente vê o Sol e os planetas rodando em volta e o núcleo do átomo e os elétrons, né? Você fala, pô, irmão, ou Deus fez os dois ou tu se inspirou num e deu uma plagiada no outro, né? Uma das duas. Então, assim, quando a gente estuda a tabela periódica, por exemplo, a gente vai ver, né, que cada lugar ali depende de quantos átomos quantos elétrons eles vão ter e tal. Então, para um elétron ele subir de nível, ele precisa ganhar energia. Para ele descer de nível, ele precisa perder energia. Então isso é muito interessante. Por quê? Inclusive as lâmpadas fosforescentes, elas funcionam assim, né? Você libera uma descarga elétrica no gás que está dentro da lâmpada. Aí a lâmpada, esse gás que está ali dentro, os átomos ganham energia. Então quando eles ganham energia, eles sobem na eletrosfera.
E aí, só que isso acontece muito rápido. Ele solta a eletricidade, ele sobe e depois ele perde essa energia e volta para onde ele estava. Para voltar, ele tem que liberar essa energia, né? Lembrando, para descer tem que liberar, para subir tem que ganhar energia. Quando ele desce, ele libera essa energia em forma de luz e calor. Por isso que a lâmpada acende. Só que isso acontece muito rápido. A lâmpada tá piscando, mas dentro do olho humano a gente não consegue. Algumas começa a dar umas pereba, né? É. Ou então no Twin Peaks, quando aparece os espíritos, ela dá uma piscada, né? Eu sempre que eu tô passando um lugar, começa a piscar a lâmpada, eu já... Opa, isso eu acho estranho. Dá. Que tá falhando luz, né? Tem gente que... Já vi gente fazendo isso, né? Que o cara encosta no poste, a luz apaga. Sério? Aí ele sai, acende. Existe isso, Tem esse tipo de coisa. Por que eu falei que essa metáfora é interessante? Porque os seres espirituais, assim, mais das trevas, eles precisam ganhar energia para ele aparecer. Você tem que entregar energia para ele. O que significa isso? O cara tá numa pior que a gente, que ele tá para baixo. Aí ele fala, manda energia pra eu subir aí. Aí tu tem que liberar a energia. O problema é que a maior energia que se libera é a alma humana, né? Aí tu tem que ceifar a vida pra soltar a diferença de potencial ali pro cara. Agora, é por isso que esses rituais são feitos assim. Você tem que liberar a energia pro cara subir. Agora, com Deus e os anjos é ao contrário, você vê eles descendo. E na hora de descer tem que liberar a energia. Aí tem um caso muito interessante, que é o caso do povo chega para Moisés e fala, Moisés, a gente quer ver Deus, cara. Aí ele falou, tem certeza? Ele falou, não, nós queremos ver Deus. Aí Deus falou, então tá bom. Aí Deus desce, cara, na montanha, só que, é raio pra caramba, explosão, fogo, terremoto e tal. E aí Moisés já quer subir para encontrar... E o povo morrendo de medo. Eles pediram para Moisés, pelo amor de Deus, nunca mais a gente quer ver isso. Nossa. Senão a gente vai morrer do coração. E aí Deus fala através de Moisés um negócio muito legal. Ele fala, nunca mais eu vou aparecer assim para vocês. No futuro, eu vou andar no meio de vocês como um igual a vocês. Já tá falando de Jesus, vindo como Deus encarnado. Legal pra caramba isso, né? Então, cara, Deus, quando ele aparece, você não tá precisando entregar energia para ele que tá liberando energia, irmão. Então ele tá descendo lá, explosão, porque ele tá descalibrando para poder descer. E aí Moisés ouve de Deus. Deus fala, não vem agora. Se você vier agora ter comigo, você vai morrer. Espera 7 dias, porque ele tava liberando energia. Porque ele tá descendo, entendeu? Então no mundo espiritual... Como no Santíssimo, né? No Santo dos Santos, lá no Dia do Perdão. Que ali tem alvejado, né? É fulminado. Ou então a galera que encostou na arca também, muitos morreram, né? O Uzá foi um cara que a arca foi cair, ele foi segurar e morreu, né? Aí o nome do lugar virou Pérez Uzá, que é o juízo de Uzá, né? Ou a separação de Uzá, né? Que Parraz em hebraico é ser dividido. Como se o poder de Deus fosse uma coisa tão grande que é impossível você presenciar isso. A não ser pela... Aí vem a doutrina cristã da kenosis, em grego. Kenosis é o esvaziamento. Porque Paulo fala, Jesus Cristo, sendo Deus, ele não usurpou assumir a forma de Deus. Antes ele se esvaziou, ou seja, se descalibrou e assumiu a forma de ser. Entendeu? Então essa aqui é a ideia. Agora, quando o homem peca, ele é expulso do jardim do Éden, e querubins com espadas revolventes ficam ali protegendo o jardim do Éden para o homem não entrar. Então houve um bloqueio. Essa comunicação foi selada. E aí o que acontece? Quando Jesus morre, e aí é o próprio Deus encarnado, é uma liberação de energia tão poderosa, imagina a alma de Deus ali, que aí arrombou todos os bloqueios que tinha em todas as dimensões, entre a nossa, que é a quarta, e a Deus, que é a 11ª. Só que foi uma vez só, isso não precisa ser repetido, porque o livro de Hebreus diz, Jesus Cristo de uma só vez entrou no Santo dos Santos e fez um sacrifício perfeito para que não haja mais derramamento de sangue para perdão de pecado. Então, quando Cristo morre na cruz, ele volta a tornar essa comunicação aberta, como se fosse um canal aberto, fixo, permanente, né? E aí logo depois tem o Pentecostes, que é o batismo com o Espírito Santo, que aí Deus já consegue voltar a agir diretamente com a humanidade. Então as dimensões meio que funcionam assim, dependendo da hierarquia do anjo ou do ser espiritual, ele vai precisar de energia para aparecer aqui, ou ele vai ter que liberar energia para aparecer aqui. Um anjo que está acima, ele fica brilhando, ele vai se esvaziando para poder se manifestar.
os espíritos das trevas, não. Você vai ter que entregar energia para ele subir. E geralmente quando ele sobe, em muitos casos, a gente vê até isso na ficção no Sexto Sentido, né? Sim. Quando o garotinho tá lá com I see dead people, morrendo de frio. É porque o ser tá puxando a energia para poder subir. Então ele esfria o ambiente. Tem disso, né? Que o ambiente fica frio. Fica frio, pô, lógico. É porque ele nada puxa. É criado, né? É para você... você tem que transferir. Joga pra cá, joga pra lá, né? É igual, né, tem aquela equação famosa da física, né? Que é cedido é igual a que é recebido, né? O calor que é cedido é o mesmo que é recebido. Então não tem muita escapatória não, né? Alguém vai ter que pagar o preço. Aí Jesus já pagou o preço no nosso caso, né? Graças a Deus. Aí entrariam as ofertas, sacrifícios. Sim, para poder essas entidades subirem, pegar a energia e subir. Entendeu? O sangue tem energia. O sangue muito. Vela, pra que é a vela? A vela é um símbolo só. Não tem Eu ouvi dizer que também é porque elas iluminam nesse mundo espiritual. Também, mas além disso, a vela, ela depende. Esse é um assunto sensível, assim, mas é a composição da vela. Ah, é? Não é cera de carnaúba, não, irmão. Você pode ter certeza. Ah, é? É gordura de, você sabe, imagine de que é. De animal ou de outras coisas? A Homo sapiens. Nossa. Aí já é outro departamento. Não, mas tem velas normais que o pessoal... Tem vela normal, mas aí você não vai aparecer nenhuma divindade canané lá pra conversar contigo também, mas, por exemplo, católicos, sim. O bando e tal, tem de vela. Sim, mas aí já é como se fosse uma iluminação, né? Até tipo, velas coloridas. Sim. Mas o grande segredo aí é a composição da vela. Ah, não sabia. É a composição que são conhecimentos mais reservados também, né? Eles não abrem muito. Então, cara, vou acender a vela para a alma do meu avô. Aí você não tá fazendo aquilo pro teu avô aparecer ali e conversar contigo, que aí é outro departamento, né? Inclusive, isso é interessante ter falado, porque quando o rei Saul na Bíblia ele começa a pecar, e ele ficou possuído por um espírito maligno, né? E ele ficava lá delirando, Davi tocava a harpa para afugentar esse espírito maligno. Isso é interessante pra caramba, porque tem uma questão de frequência também. Porque, no meu entendimento, para um espírito maligno ele conseguir se fixar no corpo de uma pessoa, ele precisa fazer uma sintonia fina. Essa pessoa precisa estar vibrando numa vibração que sintonize com ele, assim como a gente sintonizava o rádio antigo. Sim. Que você tinha que... O rádio tinha que estar na mesma frequência modulando ali. Lembrando que a FM é frequência modulada, né? E o AM é amplitude modulada. É você sintonizar alterando os tons de grave e agudo ou sintonizar alterando o volume alto e baixo. Por isso que é frequência modulada e amplitude modulada. Que é muito legal isso, né, cara? Você entender como é que o rádio FM e AM funciona, é legal. É como se fosse um sistema binário de 1 e 0, só que você está usando 1 e 0 em formas de alto e baixo e grave e agudo. Interessante pra caramba, né? Como se fosse código morto, né? Sim. Então, interessante isso. Precisa de uma sintonia para esses espíritos malignos, por exemplo, se apossarem no corpo humano. Eu costumo dizer que é como se o corpo humano fosse um hardware e o sistema operacional, o aplicativo, fosse o espírito. Olha a diferença do AM e FM. Isso. O AM vai alterar o volume, né? O FM vai alterar o tom, né? Se é mais um apito mais grosso ou mais agudo. Tá. Isso é interessante pra caraca, né, cara? Se for estudar como é que os caras inventaram o rádio, né? Porque são conceitos simples, né? As maiores genialidades são as coisas simples, né? O cara chega e escreve igual a MC ao quadrado. Pô, revolucionou o planeta. É fácil, é energia com a máxima velocidade da luz ao quadrado. Depois que alguém fez, né? Aí você fala, porra, caramba. Até eu. Exatamente. Isso aí até eu. Eu lembro 2 amigos conversando, né? Eu nem sei se essa informação tá certa, depois a galera me ajuda, mas tinha um amigo que ele era metido a saber tudo. Aí o cara falou, você sabe de onde veio o jiu-jitsu? Aí ele falou, do Japão, né? Ele falou, não, começou na Índia. Ele falou, não, mas isso eu já sabia. Você falou, pô, você acabou de falar que era... Você não falou que no Japão? Já conheci gente assim, cara. Não, eu sabia. Isso, não, eu sabia. Porque eu tinha esquecido. Tá bom. Então valeu, né? Vou falar pro Einstein, isso é mole, até eu faço. Total. Então, cara, essa parte é interessante porque se o cara tá vibrando
no medo, no ódio, na raiva, na amargura, esse cara se torna possível o espírito maligno sintonizar com ele. Agora, se o cara tá feliz, alegre, tá com Deus, ele não consegue. É muito difícil. O que o mal geralmente faz, então? Ele vai tentar provocar alguma coisa para tirar esse cara da alegria e ele ficar triste ou com raiva. Aí facilita. Vamos supor, você tá bem pra caramba, tá feliz e tal. Aí o que ele faz? Ele pega um parente teu que tá de bobeira. Sim. Aí isso ali, poxa, chega a notícia, o parente tal tá doente. Aquilo mexe contigo. Você fica com medo, você fica desesperado. Aí você fica vulnerável a esse... Ou manda o Bigoda pra trabalhar aqui. pra baixar o... Ele já tava boa, chega o Bigoda, né, Ron? O Fabi tava abaixando a energia, eu subi aqui. Olha só. Pô, coitada da Fabiana, não tá nem aí pra se defender, né? É só porque ela não tá aqui, cara. Ele não falaria isso pra ela aqui. Ele olhou, não tá, beleza. Cara, eu olho assim pro mundo espiritual, cara, ou pras coisas sobrenaturais, sempre com um olhar meio científico, assim, né? É meio que como se fossem equações, né? Meio até simples. Cara. Se você fizer isso e isso, o resultado é isso. Se você fizer, não é? Não, e vai mais fundo do que isso. Existe uma ordem que é a OTOA, que é a Ordo Templi Orientis Antiqua. Existe a OTO, né, que o Crowley assumiu o controle e tal. É a Ordo Templi Orientis, e tem a Ordo Templi Orientis Antiqua, né? Que eu não sei se está vivo ainda, mas era até então liderado por um cara chamado Michael Bertier. Esse cara montou um sistema tão complexo, que é um sistema espiritual que mistura voodoo haitiano com ocultismo alemão. O negócio é tão complexo que ele costuma dizer para os iniciados: pô, se você tiver mestrado em matemática, facilita para você entender a minha religião, porque é um negócio altamente complexo, né? Na verdade, cara, quando você percebe que ao entender geometria, lembra que a gente estava falando de geometria, né? Para você entender o universo, tem que entender geometria. Até para entender o espaço euclidiano que é reto, o riemanniano que é curvo e tal. Exige, para você entender o universo, tem que conhecer geometria. E a geometria também vai fazer você entender a dinâmica entre essas múltiplas dimensões, entendeu? E aí que vai entrar a geometria sagrada. Então, entendeu? O que seria? A geometria sagrada, ela vai te dar parâmetros sobre como abrir canais de comunicação entre as diversas dimensões. E aí você transfere um conceito geométrico para um conceito arquitetônico. Aí entra toda a base da maçonaria, né? Que é como construir um prédio que vai ser um canal de comunicação do mundo físico com o mundo espiritual. Isso que eu ia falar, Daniel, é a outra coisa que eu ia entrar nesse ponto. Por que alguns lugares são mais propícios para esse contato com o sobrenatural ou de mais avistamentos, como cemitérios, templos? Porque você vê que durante a história da humanidade um templo é destruído, é construído outro. Às vezes, mesmo que a pessoa não saiba, a pessoa acaba usando aquele lugar como um lugar sagrado. Sim. É porque alguns pontos na Terra, eles são algum tipo de vórtice, alguma coisa? Sim, isso também é uma questão geométrica. Também, né? Também. Você pega a Terra, né? Não é uma esfera perfeita, mas é semelhante a uma esfera. E se você coloca se você pega uma bola e coloca objetos geométricos dentro dessa bola, de geometria sagrada... Como assim? Você tem a esfera? Você tem uma esfera e você tem vários... Vamos supor que são vários cubos, um por dentro do outro. Vários cubos interconectados. Tá. Na verdade, são sigilos, né? Certo. São desenhos, sigilos. Esses sigilos, em alguns pontos, eles vão tocar a borda da bola, da esfera. É como se fosse uma bola cheia de triângulos dentro. Esses locais que esses triângulos encostam na parede da bola são esses locais onde tem esses portais no planeta Terra, que são chamadas linhas de Ley. Ley L-E-Y, as Ley Lines. Esses são locais onde devido a questões eletromagnéticas e outras questões, o minério que a região é formada, aquilo ali abre é como se abrisse uma ponte de Einstein-Rosen, né? Uma comunicação. Se vamos colocar, tem uma membrana que divide, ela fica mais fina. Isso. É como a gente tem, vamos fazer a metáfora do corpo humano, a gente tem nas veias, tem os capilares, né?
Os capilares são aquelas veias mais fininhas onde tem troca de gás. Sim. Ele afina para poder fazer a comunicação, é exatamente isso. Ou, se a gente for ver na pele, no nosso corpo tem alguns lugares que a gente tem uma sensibilidade maior. Uma sensibilidade maior, tem as mucosas, né, onde tem essa comunicação. É como se fosse no corpo humano, né? Exato. Você bota um remédio embaixo da língua, ele entra na corrente sanguínea, porque ali é mais fácil. Se você jogar o remédio na sola do pé, não vai entrar com a pele grossa pra Não, então é isso. Mas tu pode meter um furo no pé também, dar uma seringada no pé. Exato. Mas olha lá, ó. O que é isso? Mas não é exatamente isso, mas é como se fosse isso, né? Isso é as linhas de lei que você botou? As linhas de lei. Então, tem alguns pontos onde cruza, que aí, meu irmão, é só curupira, mula sem cabeça, OVNI. Um exemplo é o Skinwalker Ranch, né? Skinwalker Ranch construído tem tudo ali, né? Traçaram, ele tá em cima de um ponto. Ele tá dentro dessa lógica de uma linha de lei, mas além disso eles têm minérios e calcários específicos que tendem a atrair também esses seres aí. Então tem lugar, agora, por exemplo, uma casa mal assombrada, às vezes é porque houve ali um massacre e aquele derramamento de sangue abriu um portal e deu uma legalidade para espíritos habitarem ali. Eles foram autorizados a estarem ali, né? Locais onde houve muitas guerras, né? Com muito derramamento de sangue. Então, às vezes, abre esse tipo de comunicação, apesar de não ser originalmente um local de grande potencial espiritual. Agora, se você pega, acho que quase que a totalidade das igrejas, as igrejas mais antigas, todas elas foram construídas em pontos desses. Porque os caras que construíram sabiam calcular isso. Quem construía as igrejas e os palácios? Os maçons. Sensibilidade, então, era uma coisa mais de cálculo do que... geométrica total, matemática ali. É claro que às vezes aparece um espírito ali e fala, constrói ali que ali é mais legal. No caso do Templo de Jerusalém, foi assim. Deus falou, eu quero que construa o templo ali. Não foi Salomão que fez um monte de conta e concluiu. Deus mandou que fosse ali. Era um local que era uma eira, né? Eira na Bíblia... existe suas também, obviamente, mas a eira era o seguinte: você pega o joio e o trigo, são muito parecidos, né? Como é que você separa um do outro? Pô, se você tiver que abrir cada um para ver se é joio ou trigo, vai dar um trabalho terrível, né? Então o que eles faziam? Eles pegavam o joio e o trigo que foram colhidos juntos, levavam para o topo das montanhas. Por que no topo das montanhas? Porque venta mais, não tem barreira física. E qual é a lógica do vento? É separar o joio que é leve do trigo que é mais pesado, porque o joio é oco. E o trigo, ele é denso. Que o vento levar. E o vento levou, né? Aí, o cara vinha com a pá e jogava pra cima. Aí o vento levava o quê? O joio que é leve, o trigo voltava. Cara, isso resume quase a história da Bíblia inteira, cara. Isso é legal pro caramba, porque Jesus falou: eis que estou com a minha pá na mão, prestes a limpar a minha eira. Você fala, caraca, como assim? Você vê que no cristianismo, os verdadeiros cristãos serão arrebatados, levados ao céu, e depois eles vão retornar com Cristo. É como se fosse o joio que sobe e desce. E o trigo, perdão, que sobe e desce. O joio vai ser levado pelo vento do grande e terrível dia do Senhor, né? Então tem uma simbologia muito interessante. Só que mais interessante que isso, só para explicar, eles jogavam o joio e o trigo no chão e eles vinham com os bois e o boi puxava uma tora de madeira e ia esmagando o joio e o trigo. Então primeiro vem o esmagamento, depois é tudo jogado pro alto e o vento faz a separação entre o que é e o que não é. Então assim, a Bíblia é toda resumida em agricultura e pecuária, irmão. Se você entende agricultura e pecuária e encaixa com a história, vai fazer também, pesca, faz todo sentido. É legal porque é simples, né? Os caras complicam assim, atrapalham. Então, Vilela, é porque a gente imagina um monte de padre construindo igreja, né? Não é padre que está construindo, pode até ser, mas são os maçons. Eles contratavam. Tinha até uma corporação de ofício, né? Um sindicato? Um sindicatozinho deles. E com os conhecimentos secretos, né? Eles fechavam o conhecimento para ter um controle, né? Até para valorizar a mão de obra, não vai ensinar aquilo para qualquer um. Então, esses caras construíam esses castelos e templos com todo esse conhecimento da geometria sagrada. E não é nem... vai além da geometria sagrada, isso aí já é arqueometria. A Catedral de Notre Dame, né? Cara, isso aí é fenomenal, cara. Ó, eu fui pra Paris quando era moleque, aí vi a Catedral de Notre Dame sem ter estudado arquitetura. Quando eu estudei arquitetura e fui, quase que eu dei uma cambalhota, que você vê o nível de detalhe, né?
Porque a grande questão da catedral, que é a catedral gótica, né? É porque o cristianismo estava progredindo mais nessa época, eles precisavam fazer igrejas maiores. Só que o modelo arquitetônico das igrejas românicas tradicionais, era impossível você ter... Tinha um limite? Tinha um limite, você não podia ter uma igreja muito larga, um teto muito alto. Então qual foi a solução que foi de um abade chamado Abade de Suger? Ele desenvolveu a ideia do arco ogival, que ele é uma ogiva. E aí o pilar, esse arco, ele fica preso por uma pedra chamada pedra de toque, que deixa ele equilibrado. Dessa forma, a parede, ela podia ser oca. Você não precisava ter uma parede maciça. Por isso que dava para fazer esses vitrais gigantes na parede, essas rosáceas gigantes. Então foi uma solução arquitetônica maravilhosa para conseguir fazer igrejas maiores e conseguir fazer um rombo na parede e botar um vitral gigante. E a estrutura é muito interessante porque você tem a nave central e a nave lateral. A nave é o corredor, né? O corredor central e os corredores laterais. Em cima da igreja, eles colocaram janelinhas, que chama clerestores, e essas janelinhas fazem a luz entrar em 45 graus e ilumina só o corredor central, a nave central. As naves laterais ficam escuras. Aí para fazer o quê? A separação da luz e das trevas, do caminho da luz, caminho das trevas. Cara, tudo pensado. Isso é... Sem falar... Tinha um conhecimento absurdo. É fora do comum, é inacreditável. Faz umas abóbadas enormes. Nas entradas ali, em cima da entrada tem uma linha. Cada objeto daquele é um personagem da Bíblia. Tudo muito bem desenhado, né? Cara, impressionante. Ali, ó, tem a proporção áurea, né? Do Fibonacci, né? Tudo é a base disso aí. Quem começa com esse negócio de matemática e mundo espiritual, na verdade isso eu ia falar do Pitágoras, mas Pitágoras aprendeu no Egito, né? O Pitágoras aprende dos egípcios, que a gente imagina o Egito assim, aquelas pirâmides lá tudo largada, né? O Egito era como se fosse os Estados Unidos e com a sua Harvard, Princeton e Yale, né? Então os gregos iam estudar lá, os que tinham melhor condição. Então Pitágoras chega lá e ele aprende a relação entre a geometria e o mundo espiritual. Tanto que o pitagorismo era uma sociedade secreta iniciática, né? O cara tinha que fazer um rito de iniciação e tal. E por que a geometria surge no Egito também? Porque ali no Rio Nilo, eles calculavam a fase da cheia e da seca, né? E aí eles dividiam a terra, porções da terra, para poder plantar, para organizar as plantações, né? Lembrando numa fase que o homem deixa de ser nômade, ele vira sedentário. Então ele está parado ali esperando a cheia do Nilo para fertilizar tudo e depois ele vai cair e vai vir a seca. Então eles começavam a medir a terra para essa agricultura. Então geo é terra, metria é medir, geometria é que os caras estavam medindo ali a borda do Nilo para poder plantar, fazer a colheita. Só que disso tem a ideia de que a fase aí também do homem vitruviano, né? Aí já entra o Código da Vinci também, né? Que tem tudo a ver com o assunto de hoje, né? Do Opus Dei da época, né? O Priorado de Sião. O começo do Código da Vinci é um cara morto nessa posição. Nessa posição, né? E a história toda baseada nesses princípios que a gente está falando, né? Apesar de que ali vai ter a questão dos merovingios, né? Que Jesus teria casado com Maria Madalena, aí teve um filho, aí teve uma descendência, aí o Tiago lá do Santiago de Compostela, aquele caminho, também revelaria todos esses segredos, por isso que é muito místico, E na verdade, você leu aquele livro do Paulo Coelho, meu sósia? Qual deles? O Diário do Mago? Qual que é o que fala de Santiago de Compostela? É o Diário do Mago? Não lembro. Ou é Brida? Eu não confundo se é Diário do Mago ou se é o Alquimista. Eu acho que é Diário do Mago, não é? Depois dá uma olhada. Na verdade, o livro a trilogia do Daniel Mastral, que é Quilaim, Nefilim e Icarim, o primeiro, que é o Quilaim, começa no Santiago de Compostela também. Interessante pra caramba. Então, cara, lembrando, obviamente, Leonardo da Vinci também era membro das sociedades secretas que tinham esse conhecimento, né? Mas de qual? Ele era maçom? Dizem que, assim, maçonaria de verdade, é claro que eu pedi licença para os maçons, né? A maçonaria oficial surgiu em 1717, né? Então teria sido depois. Tá. Mas é claro que já havia essas ordens herméticas que tinham esse mesmo conhecimento. Apesar de que dentro da doutrina maçônica, dependendo do rito, né?
A maçonaria começa com Tubal-Caim, né? Filho de Caim, então vem do mundo ancestral. Mas em geral a maçonaria está relacionada a usar a geometria sagrada para criar templos e castelos, estruturas arquitetônicas que vão abrir uma comunicação do nosso mundo com o mundo espiritual e através disso atrair poder também, né? Poder, controle, domínio. Então Torre de Babel já teria essa infraestrutura, as pirâmides, né? Tudo envolve esse conhecimento geométrico. É claro que daí vai entrar também o pentagrama, né? E por aí vai. Aí já é uma doutrina de Salomão, né? Salomão foi o cara meio que hackeou o mundo espiritual, né? Total. Ele literalmente hackeou. Ô, Fabio, cuidado, estão falando mal de você aí, tá? As costas aí de você, viu? Fica de olho, tá? Verdade. Já vou dedurar logo. Olha ele suando frio, gente. Cada mentiroso entre a gente. Mas cuidado. É o paradoxo do mentiroso, lembra? O mentiroso fala assim, eu só minto. Aí o cara fala, não, mas se você só mente, você falou a verdade, né? Então, cara, Salomão hackeou o mundo espiritual. Por quê, cara? Na verdade são lendas, né? O pessoal vai dizer o seguinte, que Salomão, ele quis casar com várias mulheres estrangeiras. Só que Deus tinha falado para não casar, porque senão ele adoraria os deuses dessas mulheres. Não deu outra, né? Foi o que aconteceu. Mas a lenda diz que Salomão, ele tentou assumir o controle desses outros deuses, dessas outras mulheres, para que esses deuses liberassem as mulheres para se converter ao judaísmo. Então ele tentou amarrar os caras, entendeu? Puxar o tapete. Só que o cara era tão inteligente, né? Tinha uma capacidade tão excepcional, que ele descobriu um caminho de fazer isso, uma maneira de fazer isso. E aí ele descobriu, por exemplo, essa ideia do pentagrama, né? O pentagrama é a estrela de 5 pontas com um círculo em volta. O círculo funciona como um círculo mágico. Então ele conseguia invocar a entidade e ficar blindado. A entidade vinha e não conseguia matar ele. Você tá querendo arrumar confusão comigo? Não, tô protegido. Aí ele escrevia palavras mágicas em volta do círculo e tal. Então Salomão, ele descobre uma maneira de botar os seres espirituais para trabalhar para ele. A serviço dele, cara. E teoricamente as clavículas, tudo, as chaves maiores. Clavículas. É porque são chaves para abrir o mundo espiritual. Aí tem a clavícula é de clave, de chave, né? Então tem a chave maior e a chave menor. Vem de chave, então não tem nada a ver com clavícula do corpo humano. Eu não sei se a clavícula tem semelhança com chave, né? Ou vem da mesma raiz. Vem, deve vir. Deve vir. Eu não sei se o formato da clavícula, né? Eu sei do ouvido, né? O ouvido tem o estribo, martelo e bigorna, que parece mesmo. Você vai ver depois na imagem, parece. Aí, ó, um exemplo, né? Então... Mas o círculo nem sempre tá, né, em volta. Não tá. Quando não tá, se o cara faz um ritual sem o círculo, ele tá... Tá exposto. Ele tá exposto, tá confiando na entidade. Se a entidade cismar... Esse lance do círculo ter que ser feito com sal, tem a ver o sal? Tem a ver. Por que o sal? Porque o sal, ele... Existe uma teoria de que o sal é um elemento que já existia antes da fundação da Terra. Então ele é tão antigo. Ele é um elemento que seria um elemento pré na nossa dimensão. A água também, né? Então por isso que nos rituais a água e o sal são muito importantes. Agora, tem aquela simbologia como a simbologia do carvão, né? Que tanto o sal quanto o carvão, eles puxam umidade. Então essa ideia de puxar a umidade seria também o seguinte, ele suga elementos que estão no ar. Entendi. Elementos etéreos. Então, como se a entidade fosse passar ali, o sal sugasse ela. Segurasse, né? Não deixa. Que doideira, né, cara? É uma loucura isso. Parece uma... Tudo tem um fundamento. Tem um fundamento e tem regras para esse mundo espiritual muito... E super complexas. Muito complexas, mas muito... Por mais poderoso que seja a entidade ou o ser, ele tá restrito a seguir essas regras, né? Tem como você hackear ele. Você dá um olé nele. Salomão descobriu isso. Aí você pensa, como é que o cara chegou nisso? É genialidade total, né, meu irmão? Porque ele pediu também muita sabedoria. Ele não pediu sabedoria? Pediu, Aí Deus, né, foi dando, mas chegou um momento que ele se corrompe com aquilo ali, né? Porque qual é o limite de você usar a magia oculta sem você estar pecando? Para um cara que é servo de Deus, né? Tem um limite do intelecto humano. Imagina a quantidade de sabedoria que o cara vai acumulando também. Sim. Por isso que a gente tem essa figura do gênio louco, né? Funde o motor. Chega num ponto que meio que eu acho que pira mesmo a cabeça. É tanto conhecimento, você chega a um nível de... Olha lá.
Isso aí tá mais rudimentar, mais né? rudimentar, né? Tem uma... Inclusive, você falou isso no Prêmio Nobel, eu não me lembro qual era o nome, é tipo Nobelismo. Os caras que ganham o Prêmio Nobel, às vezes alguns ficam malucos também. Né? Começa a ter umas ideias loucas de alienígena, fica meio místico. Talvez seja isso, né? Que é tanta coisa que bate os pinos lá, funde o motor, né? Dá uma tela azul. Dá. Então, cara, o Salomão, dentro dessa técnica, ele até descobriu, segundo as lendas judaicas, como conseguir cortar as pedras perfeitamente para construir o Templo de Salomão, né? E a ideia, ele ficou sabendo que só uma entidade tinha esse conhecimento, que era o Asmodeu, né? Tá repreendido o nome de Jesus. Aí ele descobriu nessa lenda onde o Asmodeu ficava, numa caverna que ele morava. Aí ele conseguiu, ele deu um vinho especial para a entidade, aí aprisionou a entidade. E aí obrigou ele a falar, como é que eu consigo cortar as pedras dessa forma que os egípcios cortavam. Aí ele revela que era um inseto que liberava um laser. Que você cortava com laser, assim. Uma loucura, né? Então, a história é bem louca. Agora, o Salomão, ele teria descoberto esses 72 nomes de Deus, né? Então, vários cálculos que ele fez em cima da Bíblia, do hebraico. E aí ele usa esses nomes também para prender esses seres, né? Porque eu vejo várias pessoas ou inscritos falando que se você conhecer todos os nomes de Deus, você teria o poder de Deus, é isso? Tem várias pessoas que buscam conhecer todos os nomes? Porque você conseguiria controlar a realidade, seria isso. É né? isso? Cada nome teria um certo poder? É um somatório de virtudes. Tá. E aí você, com 72, você zerou aquilo ali, né? Porque tem vários nomes na Bíblia, né? Tem o Deus Provedor. Tem nome pra caramba, né? Deus... El Elyon, que é o Deus Altíssimo. Jeová Rafá, que é o Deus da cura. Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. Exato. Jeová Tzedkenu, que é o Deus é a nossa justiça. Aí tem muito, né? A gente fez um programa só sobre os nomes de Deus. Isso é incrível, cara. Isso é muito legal. Se você olhar no hebraico, então fica incrível. Então, assim, o Salomão, com essa técnica, que era usada para botar os demônios para trabalhar para ele, isso acabou sendo incorporado na ritualística também, né? Porque os caras invocam as entidades usando esse tipo de técnica, né? Pra garantir também, né? Porque... é como se você estivesse tendo primeiro contato com o Rottweiler. Você não tem a garantia que ele não vai arrancar teu braço, né? Então é melhor ele estar na corrente, né? Então eles fazem esse combinado com as entidades lá. Mas assim, Vilela, o interessante, cara, é que eu tento olhar isso tudo sempre com um olhar meio científico, né? Então, o mundo espiritual ele possui uma dinâmica. São seres que têm interesses, né? Têm objetivos, têm planos. Dentro do cristianismo, o objetivo dos anjos é ajudar as pessoas, servos de Deus, a fazer o seu trabalho. Mas aí tem o antagonismo também, que é atrapalhar as pessoas e levar todo mundo para o inferno, né? E nessa luta, a grande questão é que nessa briga tem as várias estratégias de camuflagem, persuasão, né, engano. E aí que a briga fica boa, né? Aí que a situação fica boa. E aí que entram as histórias. Se você quiser, a gente já pode entrar nas histórias também, né? Antes de entrar nas histórias, então, vamos recapitular o que a gente falou até aqui. Existem vários céus, né? Várias dimensões. Algumas religiões vão classificar de forma diferente, mas todas concordam que existe um mundo espiritual e existe um mundo material. Exato. Existe e gente que transita nessas duas, ou gente que vem para baixo, né? Que você falou, desce ou que sobe. Desce ou que sobe. Ou sobe, Tá. E agora a gente vai falar de experiências que você teve, eu também vou falar algumas. Legal. E o pessoal pode mandar também no chat algumas experiências, que a gente, como ser humano, consegue perceber quando essas coisas ou descem ou sobem. Exato. E por que algumas pessoas parecem que têm mais capacidade de ver ou sentir essas aparições? Parece que existe uma questão meio genética. Eu creio, eu já olhando assim, né? Minha avó era médium. Exato. Minha bisavó era médium, meu pai via espírito, meu não sei quem, minha tia tinha premonição. Eu acho que é um negócio meio de família, porque tem uma questão genética envolvida, me parece. Mas apesar disso, existe uma maneira do cara desenvolver isso. Ou você acredita que isso é mais relacionado à religião mesmo? Que algum antepassado fez algum tipo de pacto ou abriu algum canal? Pode ser também. Passado geneticamente? Também, pode ser. DNA.
Pode ser? Pode ser. Eu acho que existem espíritos familiares também, que a Bíblia fala, né? Espíritos que acompanhavam... Agora? É claro. Porque na Bíblia a gente fala... Tem falado que quando tem uma maldição demora não sei quantas gerações para quebrar essa maldição. O que ele tá querendo dizer nesse trecho? Então, é a maldição hereditária, né? Exato. Porque no Antigo Testamento, Deus fala assim, eu visitaria a maldade do pai nos filhos até a 4ª geração. Isso. Aí você fala, poxa, o pai pecou. O neto vai... O que ele tem a ver? Isso aí você fala, nada a ver, né? Mas não é que é uma sentença. O pai pecou, o filho vai se ferrar. É porque aquele mesmo espírito que ganhou legalidade sobre o pai, ganhou sobre o filho também. E ele vai tentar o filho. Agora o filho vai ter que espontaneamente decidir ou não aceitar aquilo, né? Então, eu até brinco, né? Que tentação é uma tentativa, né? A gente não garante que vai conseguir. Por isso que Jesus fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A gente vai falar sobre brecha mais pra frente também, mas é como se o pai, que tem uma certa autoridade, abriu a brecha e passa pro filho. Isso. Tá. Assim como ele tem brecha pro mal, ele também protege pro bem, né? Os pais têm uma... Aí, isso que é legal você ter perguntado, porque Deus fala, eu visito a maldade dos pais no filho até a 4ª geração, mas eu abençoo até 1000 gerações. Então... Às vezes eu hoje estou sendo abençoado porque 1000 gerações atrás alguém fez uma coisa certa. Então, na hora de você botar isso na balança, a presença da bênção é muito mais poderosa do que a da maldição. Tá. E é claro que dentro da ótica cristã, pelo menos no cristianismo no qual eu sigo, se você tem uma maldição hereditária, que eu creio que é bem possível que eu tenha na minha família devido a coisas dos antepassados, que eu já pesquisei. Dificilmente alguém não tem algum tipo... fizeram pactos, alianças. Mas, por exemplo, eu sei da minha avó que ela me contou mesmo, então com certeza eu tinha também. Isso. Então, eu sei, é patente, que tinha envolvimento com certas entidades, essas entidades vão ficar falando aí, ó, vem me servir também. Minha avó e meu avô, apesar de serem muito católicos, eles falaram que tinha feito alguma coisa, um pacto, alguma coisa que ajudavam eles. Sei. Mas naquela ignorância do pessoal do interior, benzedeira lá benzedeira e tal. Sim, aí claro. pede coisas, porque eu nasci com o pé torto, então pediu pra acertar o pé. E aí eles fazem seu nome, né? Tem um certo poder, não tem? Porque promessa é dívida, né? Então ele fala, ó, Vai ser cobrado, né? Ser cobrado, cara. Isso é muito comum, né? Eu já tive contato com várias histórias assim, né? Desse tipo de maldição. Então, de repente, eu tô sendo cobrado, eu tenho que pagar alguma coisa que, tendo boas ou más intenções, o meu antepassado fez um tipo de pacto, né? Então, vamos fazer uma comparação com a lei humana. Tá. A lei humana na Constituição, né? Nossa. Tem a ver, né? Tem a ver. Se meu pai tem uma dívida, ele morre e eu assumo essa dívida dele, não é? Então, mas tem um limite, porque na lei fala assim, a dívida não vai passar do pai pro filho, só vai poder passar no limite do patrimônio transferido. Como assim? Porque você só vai pagar pela herança. Do que teu pai ia deixar pra você. Tá. Seu pai não pode fazer uma dívida, você vai ter que pagar. Ah, não? Só era... Não, bom saber, porque meu pai é cheio de fazer dívida aí, cara. Bom saber que o não, vai... Tá maluco. Já imaginou? Tá com 80 anos, vou gastar. Meu pai trabalha com leilão de imóveis, né? Certo. Aí às vezes os caras estão lá com dívida, não sei o quê, tá pagando financiamento. Sim. Aí o pai que contraiu o financiamento morreu, acabou a dívida. Acabou o financiamento. Quem fica com prejuízo? Acho que o banco fica com prejuízo, acho que sim. O banco deve ter algum tipo de seguro pra ele ter uma... Sempre Esses caras não são bobos, né? São bobos, eles sabem que mas os descendentes não vão precisar pagar. Tá. Entendeu? Mas você falou que então tem a ver um pouco com o que acontece no mundo espiritual é assim. Não é porque, vamos supor, meu pai foi pro inferno que eu vou ter que ir também. Mas esse espírito que ele servia vai vir querer me assediar. É uma das explicações, eu sei que muita gente vai falar, mas tem a parte genética, não é só isso não. Mas é uma das explicações porque o pai era alcoólatra e o filho não. Aí o pai morre, o filho parece que começa a beber. Padrão. Já aconteceu isso? Já viu acontecendo? Na minha família já. O cara não bebia, foi só o pai ou a mãe morrer. No meu caso não era nem pai, era o tio. Pode ser aí assim. Aí o sobrinho... Também pode ter esse salto, não precisa ser pai, pode ser... Eu acho que a impressão que eu tenho é que o espírito que levava o alcoolismo no tio, não tinha mais o tio ali pra ele sugar a energia, ele foi pro sobrinho. Entendi. É o entendimento que eu tenho. Isso em várias religiões existe isso, né? O mestre passa, o espírito que funcionava no mestre passa pro discípulo. Entendi. Né? Na Bíblia tem também
Eliseu e Elias, né? Elias estava indo embora, ele falou, você quer alguma coisa? Aí o discípulo, que é o Eliseu, falou, eu queria porção dobrada do teu espírito. E aí ele falou, se quando eu subir, você me ver subindo, você vai receber. E aí ele ficava andando atrás do cara, ele foi arrebatado e a capa dele caiu. Na hora que ele pegou a capa, ele recebeu, o Espírito transferiu para ele. Entendeu? Nesse caso, o Espírito de Deus ali, né? E ele começou a fazer milagres igual o outro fazia. Então isso na iniciação, assim, na relação mestre-pupilo é muito comum, né? Às vezes, quando o mestre morre, o espírito que atuava no mestre passa para o discípulo. Isso acontece nas mais diversas religiões, né? Ele pula, né? Ele dá um salto ali pro... A gente tem na Bíblia também quando Saul recebeu o Espírito de Deus, mas ele começou a pecar. E aí o Espírito de Deus saiu de Saul e foi para Davi. Ele falou, não quero mais trabalhar contigo não. Você tá fazendo muita bobagem. Então existe isso direto, cara. Existe toda uma dinâmica no mundo espiritual, e para quem acha que isso é coisa tosca, dá para você ter uma vivência espiritual tosca. Mas no alto escalão é algo, como a gente estava falando, hiper complexo. São desenhos perfeitamente, tem que ser feitos geométricos, né? Até no minuto certo. Tem que ser nesse minuto, entendeu? No minuto tal inicia. Aí se você iniciar um pouco antes e não dá certo, ainda leva uma lambada. Tem que estar tudo bonitinho. Então, assim, é extremamente complexo e é um conhecimento que não é para as pessoas terem. É feito para ser preservado por grupos pequenos. Porque se todo mundo tivesse esse conhecimento, ia ser uma briga terrível, né? Já imaginou? Porque é como se você desse o segredo para virar bilionário para todo mundo. Os bilionários não querem que todo mundo seja bilionário. Ele quer preservar o status quo dele, né? Então, o mundo espiritual, ele tem uma dinâmica que é impressionante, é super curioso, assim. E eu vejo como uma tecnologia mesmo, uma tecnologia espiritual. São técnicas e ferramentas que você mobiliza o mundo espiritual. Que é brilhante, né? Eu adoro filosofia, teologia e tal, mas pra mim a vivência com o sobrenatural é mais legal. Também acho, cara. Acho uma coisa incrível e é o que me deixa um pouco mais feliz de saber que talvez tenha realmente essa vida além da nossa. Né? Aqui, ó. Já que você citou, né? Ciência da vida após a morte. O que é isso, Bruno? Isso aqui, quem olha assim fala, isso aqui é um livro de pessoal esotérico, né? São 3 professores da Universidade Federal Juiz de Fora, lá do NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa da Espiritualidade, que eles fazem vários estudos acadêmicos interessantíssimos sobre a questão da religião. Então, hoje já existem uma série de estudos mostrando que a consciência permanece mesmo quando a morte cerebral e morte cardiopulmonar foi declarada, né? A gente tem o professor Sam Parnia, que ele é diretor de ressuscitação cardiopulmonar da Universidade de Nova York. Ele tem uma série de livros sobre esse assunto, exatamente esse tema, ciência da vida após a morte. E ele começou, na condição de especialista em ressuscitação, ver que os caras tinham vários relatos, né? Pô, vi um túnel, vi uma luz, eu saí do corpo, eu vi meu corpo do teto para baixo e tal. E aí, ele, como um cientista de verdade, em vez dele ignorar as informações, né? Falar, cara, isso aí deve ser delírio, né? O cara tá morrendo, ele tá delirando, né? Experiência quase morte, né? EQM. Aí, um cientista fuleiro da cebola ia olhar e ia descartar. Fuleiro da cebola, muito bom. É homenagem ao Homer, né? Que é supimpa, né? Hein, Homer? Essa você gostou. Vou adotar. Fuleiro da cebola. Fuleiro da cebola, cara, é 5ª categoria. Ele ia descartar esse dado. Mesmo tendo uma recorrência monumental, né? 90% das pessoas falando que tiveram algum tipo de experiência. Gente falando, nesse período que eu morri, eu vi que derrubaram a mesa, o cara teve que levantar a mesa, foi aquela enfermeira que derrubou, o médico deu... O cara, pô, como é? Não é possível. Ele ter visto e ouvido coisas que aconteceram com ele declarado com morte cardiopulmonar. Então, como ele não era fuleiro da cebola, ele falou, cara, vou pesquisar isso. Igual o professor Avi Loeb falou, né? Ele sempre fala. O pessoal fala pra ele, pô, você é um professor de Harvard, tá falando de alienígena? Aí ele falou, cara, se eu tiver contato com dados que são anômalos, que não fazem sentido, e eu ignorar esses dados, aí que eu não sou um cientista de verdade. Eu tenho que tentar achar uma explicação, né?
Então, o Sam Parner, ele tentou achar essa explicação e ele começou a fazer várias pesquisas. Então, ele montou um dos maiores bancos de dados do planeta Terra sobre a experiência de quase morte. Então, assim, de 100 pessoas, cada 100 pessoas, né, 40 tem algum tipo de experiência. E 2% tem experiência, assim, clara, visual. O cara tem uma... Eu já tive olfativa, sonora. Mas não de quase morte, visual, né? Não, tô falando de experiência, assim, de... Mas falando em relação a quase morte. Ali o cara morreu e continuou vendo as coisas. A gente já fez 3 episódios sobre pessoas que tiveram experiência de quase morte. Essa galera aqui, talvez... São muito parecidos os relatos, né? Muito parecido, é meio padrão, né? Sempre tem esse túnel, esse espiral de luz, né? Uma luz na ponta, que pode ser alguma coisa parecida, né? Ou então o cara sai do corpo e vê o corpo dele de cima para baixo, né? Isso é muito comum. De se ver e se assustar. Se vê e o interessante é que ele vê a situação, ele fala, eu vi o cara botando na minha veia e eu escutou... bota tanto de não sei o que. Como é que o cara sabe disso? Tem vários filmes que relatam isso, né? Tem. Que aquele Linha Mortal. Tinha um que era com Christian Slater, eu acho que era. Então, é esse. É esse, Linha Mortal, esse marcou